A aula de hoje vai ser sobre sondagem vesical. Então, gente, em relação à sondagem vesical, o enfermeiro ele faz uma sondagem vesical a fim de drenar a urina através da inserção de uma sonda, que é feita através da uretra até alcançar a bexiga. O procedimento, que também é conhecido como cateterismo vesical, ele pode ter dois diferentes objetivos. Um deles é para fins diagnósticos, por exemplo, quando são feitas coletas de amostra e controle de diurese, e também tem a finalidade terapêutica, que a prática é utilizado em casos diferentes, como por exemplo, disfunção da bexiga neurogênica ou irrigação pós-operatória, entre outras situações também. No caso da coleta de amostra, o que seria isso, né? É justamente para realizar exames como o sumário de urina, né? Que tem a função de detectar, por exemplo, a presença de sangue, de pus, de glicose na urina, né? Entre outros problemas. E também, em relação ainda à coleta de amostra, pode ser feita também uma urocultura, que é diferente de sumário de urina. Já na urocultura, ela serve não só para confirmar o diagnóstico dessa infecção urinária, mas serve também para detectar qual a bactéria que está envolvida e também para adequar o melhor tratamento em relação a essa bactéria. Já em relação ao controle de diurese, né, o que seria isso? Vai ser o controle do volume urinário, né, num determinado período de tempo. Aí pode ser realizado para ter, por exemplo, um balanço hídrico do paciente, ou seja, o quanto de líquido que esse paciente ingeriu e o quanto que ele eliminou em um dia, por exemplo. Entenderam? Já em relação, para vocês entenderem, quando eu falo da disfunção da bexiga neurogênica, né, um dos fins também para essa sondagem, o que seria essa disfunção da bexiga neurogênica? É justamente uma incapacidade que esse paciente vai ter de controlar o ato de urinar devido a uma disfunção na bexiga dele. Aí pode ter várias causas. Pode ser alterações dos nervos, né, que vai impedir o quê? O músculo da região funcionar corretamente. Pode ser também situações que vão irritar a região, né, da bexiga, como, por exemplo, alterações hormonais, inflamações da bexiga ou infecções, entre outros. Já a irrigação pós-operatória vai ser uma lavagem, né, da mucosa que reveste aquela bexiga. Aí o objetivo é remover sedimentos e coágulos, por exemplo. Então vai ser inserido o quê? Soro fisiológico, geralmente, certo? Para ter um retorno daquela urina, né, de forma mais limpa, que a gente possa limpar aquela bexiga. Gente, a sondagem vesical, ela é um procedimento invasivo, certo? E envolve riscos, né, no paciente. Aí está sujeito a quê? A infecção do trato urinário, né, que ele pode vir apresentar, é um dos riscos, e também a questão do trauma uretral ou vesical. Então, a sondagem, ela vai requerer cuidados de enfermagem de complexidade maior, né, de uma técnica bem feita, de conhecimento de base científica, e o enfermeiro, ele tem que ser capaz de tomar decisões imediatas, caso aconteça algum problema. Por isso que essa inserção desse catéter vesical, ele é um procedimento privativo do enfermeiro. Então, ele deve cumprir uma rigorosa técnica ao fazer esse procedimento. Então, muita gente tem dúvida quanto a isso. Então, sim, o cateterismo vesical, a sondagem vesical, é um procedimento privativo do enfermeiro, certo? Mas vocês têm que saber tanto a teoria quanto a prática, certo? Porque o técnico de enfermagem, gente, ele vai realizar, né, as atividades que são prescritas pelo enfermeiro, né, durante o planejamento da assistência. Aí, por exemplo, vocês vão fazer a monitoração e registros, né, das queixas dos pacientes, das condições do sistema de drenagem dessa sonda, do débito urinário dele, da manutenção de técnica limpa, né, durante aquele manuseio do sistema de drenagem. A coleta de urina para exames também vocês podem fazer, monitorar o balanço hídrico, né, que é o que eu falei, justamente a ingesta de líquido e a eliminação dele, quanto que tá. E tudo isso sob supervisão, né, e orientação do enfermeiro. Por isso que é importante vocês entenderem também de sondagem vesical.
Gente, temos dois tipos de cateterização vesical. O primeiro dele é o intermitente, que também é chamado de alívio. É importante saber os dois nomes, porque nas provas, né, tanto a minha quanto as provas de concursos, eles podem trazer um nome ou outro. Por isso que é bom saber, né, os dois nomes. Vai ser o que essa intermitente ou de alívio? Vai se introduzir, né, a sonda a fim de quê? De drenar a bexiga. Então, assim, a gente introduz essa sonda e retira imediatamente após drenar, né, essa urina. Então, assim, vai ser algo que vai ser rápido. A gente introduz e tira, não deixa lá. As indicações, né, para esse cateterismo de alívio ou intermitente. Promover um alívio, né, do desconforto da distensão da bexiga, né, uma medida de descompressão, paciente que tem a bexiga muito cheia, que não consegue esvaziar. Então, a gente pode passar uma sonda de alívio, né, a fim de promover esse alívio dele. Obtenção de amostra estéreo de urina, né, quando as amostras de urina limpa não são de difícil obtenção. Então, assim, essas são as principais indicações. Então, outra coisa que vocês têm que levar em consideração também, essa sondagem de alívio, ela pode ser repetida, né? Quantas vezes for necessário. Porém, a gente tem que levar em consideração que quanto mais a gente fizer essa sondagem, pode ter risco do paciente contrair infecção e trauma também. Então, assim, se faz se realmente for necessário. Já que o outro tipo de cateterização vesical é o permanente ou de demora, certo? Então, vai ser aquela sonda que a gente vai introduzir no paciente e ela vai ficar ali por um período, né, de tempo mais prolongado. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 2 meses. Vai depender da situação do paciente e o tempo que o médico vai prescrever essa sonda. Então, diferente da outra, essa, né, a gente coloca a sonda, vai ter toda a bolsa coletora, um sistema fechado, que vocês vão ver direitinho e aprender na aula prática. Então, essa sondagem é diferente da outra. Aí essas são as principais indicações para essa sondagem, né? Em relação a casos de obstrução do fluxo da urina, né? Devido, por exemplo, no homem, a questão do aumento da próstata, reparo cirúrgico da bexiga, útero e estruturas adjacentes, também é utilizado essa sonda. Prevenção de obstrução uretral por coágulo após cirurgia, né, geniturinária. Mensuração também do débito urinário, como eu vim falando nos slides anteriores. Irrigação contínua, também já falei, né? Ou intermitente de bexiga. Então, essas são as indicações para esse tipo de sondagem. Então, saibam diferenciar esses dois tipos e saibam diferenciar também que elas têm indicações, né, diferentes e próprias delas. Então, gente, na imagem vocês podem observar, né, uma imagem ilustrativa, tem o desenho de uma bexiga, tem a urina, né, contida nela, e aqui é como fica posicionado a sonda. Essa sonda aqui, gente, é uma sonda de demora, certo? Isso aqui não é uma sonda de alívio, não. Então, ó, ela fica exatamente assim dentro da bexiga. Vocês vê também uma bolsa coletora, né, acoplado na coxa do paciente e do lado direito, como é a sonda. Então, assim, no laboratório tem esses materiais, vocês vão pegar, vocês vão ver esse material e a gente vai fazer o procedimento no boneco. Então, gente, aqui são os cuidados relacionados à sondagem vesical em si. Primeiramente, gente, a gente deve utilizar apenas água estéril para inflar o balão. Vocês vão entender direitinho o que é esse balão, como é que a gente infla esse balão na aula prática. Mas já adiantando para vocês, a gente utiliza água estéril por quê? Porque se ocorrer um rompimento, né, desse balão dentro da bexiga do paciente, não vai ter problema, porque a água vai estar estéril. Então, água estéril com um ambiente estéril, que seria a bexiga, né? Isso. Então, não vai ter infecção, não vai ter problema, certo? Esse é um dos motivos. Em relação à sondagem intermitente, né? O que é indicado? Catéteres de plásticos, né? Vai depender do fabricante. E catéteres de látex são recomendados, né? Para uso até 3 semanas. É importante a gente olhar na embalagem, né? Os materiais dessas sondas, sempre vem na embalagem.
Catéteres de Teflon e de silicone puro são mais indicados para a longa permanência, no caso daqueles pacientes que vão ser sondados por vários meses. E o sistema deve ser mantido fechado para prevenir infecções. Na prática, vocês vão ver que sistema é esse, certo? E em relação a essas infecções, o que pode ocorrer se não for fechado. Deve-se esvaziar a bolsa coletora regularmente. Aquela bolsa, gente, onde vai drenar a urina, que é para justamente não ter um retorno, né, urinário para a bexiga e para evitar infecções. Então, não esperar encher, né, até o seu máximo volume para poder esvaziar, não. Quando tiver, tipo, mais ou menos na metade, a gente já deve esvaziar. Os pacientes em uso de sonda de demora devem manter uma ingesta hídrica, o recomendado 2.000 a 2.500 ml por dia. É preciso trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento. Então, se eu precisar, né, remover algo, eu não posso remover só, por exemplo, a bolsa coletora. Eu vou ter que remover tudo, incluindo a sonda. Então, eu vou ter que fazer outra sondagem novamente, caso ocorra algum problema. O catéter deve ser fixado de modo seguro e que não permita tração ou movimentação. Vou ensinar vocês também como é que a gente fixa. A bolsa coletora, ela deve estar sempre abaixo do nível da bexiga do cliente, né, o paciente, para evitar o refluxo urinário, né? Então, assim, isso aqui também, né, um dos pontos bastante importante, por isso que a gente deve esvaziar, né, regularmente a bolsa e também, né, um dos principais pontos importantes é a gente manter, né, num nível abaixo da bexiga para justamente não ter esse retorno urinário e não causar uma infecção no paciente.